Meus queridos amigos, estamos de volta, hein? Mas antes da gente começar essa sequência de vídeos sobre a Revolução Francesa e o Império Napoleônico, queria pedir para vocês, dá aquela curtidinha no vídeo, se inscreve no canal e não se esqueça de ativar o sininho, porque é ele que vai enviar a notificação para vocês que um vídeo novo no nosso canal foi lançado. Aí você pode assistir em primeira mão, falou? Então vamos! A gente falou sobre esse primeiro momento da Revolução Francesa, o governo jacobino e como o planejamento para Napoleão assumir o poder foi feito diante de toda a estrutura da sociedade francesa. Quando Robespierre, que era o líder jacobino, proíbe as associações dos sans-culottes, as coisas começaram a ficar muito complicadas na França. Mas a oposição era muito forte. E o que aconteceu? Robespierre vai ser guilhotinado em 1794. Quer dizer, a liderança dos jacobinos agora perde a força e os girondinos passam a ter uma significativa representação ali no governo francês. Todo o clima de perseguição que já acontecia por conta dos jacobinos virou de lado. Agora os girondinos é que estavam perseguindo os jacobinos e na guilhotina. Muitos deles morreram por conta dessas disparidades nas vontades em assumir o trono. Isso quer dizer que o terror iniciado pelos jacobinos entra em um processo de derrocada. Agora, o que está em vigor é o diretório. Os reais poderosos do momento na França tomaram o poder e o sufrágio censitário passou a ser incorporado à sociedade. Liberalizaram o preço dos alimentos, o que fez com que a classe mais pobre entrasse em um completo desespero. Por quê? Os alimentos vão seguir outros propósitos econômicos. Não é mais para suprir a necessidade básica da população pobre. Agora ele vai ser comercializado como um requinte de quem tem poder. Ou seja, quem vai consumir esses principais alimentos com a qualidade mais elevada é a alta burguesia. Os pobres vão sofrer para sequer conseguir um pouco de alimento. Ó, o fumacê passando, hein? Inclusive queria deixar aqui para vocês, a época de chuva vai vir aí agora, hein? Quero ver vocês cuidando aí do quintal de vocês para que a dengue não volte a atazanar nossas mentes. Ó. Fumacê! Atrapalhou meu vídeo, ó. Vou ter que esperar passar. Por isso que demora, ó. Não tem sossego. Os exércitos revolucionários franceses tomaram uma grande proporção, fazendo com que eles expandissem o território, ou seja, a França agora passa a ter uma importância significativa na composição de exércitos, ou seja, seu exército está muito poderoso nesse momento. Então vamos ligar os pontos. Exército crescendo, Napoleão Bonaparte como um grande general está aí, ó, na frente do exército francês, conquistando vários territórios, matando vários opositores ao governo. Então o que a gente pensa? Pô, Napoleão conseguiu uma visibilidade significativa. Lembra do vídeo anterior em que ele passa por várias empreitadas nessas invasões na Rússia, no Egito, enfim, na Europa toda bagunçada pela passagem de Napoleão. Isso vai ser muito significativo para a expansão desse Império Napoleônico. Napoleão tinha 24 anos, no auge da sua juventude, e tinha o apoio dessa burguesia porque representava os interesses dela. E com o apoio dessa burguesia organizou o tal golpe 18 Brumário, em que, apoiado nesse exército e nessa burguesia que detinha o governo, ele se organizou e foi atrás do governo para poder chefiá-lo. Agora Napoleão era o grande imperador. Se instalando no poder, a forma de governo de Napoleão vai se chamar o consulado. E o princípio do consulado era manter três figuras significativas no poder. A gente tinha Roger Ducos, Sieyès e Napoleão coordenando toda essa política francesa. A era napoleônica era dividida em dois processos, ou seja, em duas etapas. Primeiro, o consulado e segundo, o império. Napoleão tomou conta
dos privilégios da burguesia. Por isso, esse governo de Napoleão tem uma característica específica de defender essa classe burguesa e dar um tom muito diversificado na economia francesa. Agora esses burgueses têm muito mais poder e governam a França. Veja agora algumas mudanças incorporadas por Napoleão a partir do seu governo no consulado. São elas: a reformulação do sistema bancário, criando uma moeda nacional para a França, o chamado franco. Criação do Banco da França, taxação de produtos importados, ou seja, era uma medida protecionista para proteger o comércio interno da França. Assinatura de um acordo interno com a Igreja, ou seja, a concordata, feita em 1801, que indenizava a Igreja pelos confiscos dos bens dela no governo lá dos jacobinos. Ou seja, a Igreja passa a ter mais privilégios, porque a gente vê que Napoleão está ajudando a Igreja. Criação de escolas normais com ensino laico por toda a França. Criação do Código Civil em 1804. Esse código instituiu o casamento civil e igualdade de todos perante a lei. A tentativa do retorno da escravidão nas colônias, olha que absurdo. Mas só que isso não teve sucesso não, tá, gente? Isso só foi uma tentativa. Até porque a França perdeu a colônia do Haiti. Um grande incentivo à indústria nacional francesa, um fortalecimento da indústria de base francesa e também do próprio comércio nacional. Criação de escolas profissionalizantes, o Liceu de Arte e Militares. Com o apoio dos poderosos, Napoleão vai conseguir implementar diversas políticas que beneficiam a alta burguesia. Assim, ele vai conseguir a caminha dele para ele conseguir manter-se no poder. E aproveitando disso, ele vai conseguir o posto de cônsul vitalício, ou seja, ele não precisa mais daqueles dois caras que eu falei anteriormente. Agora Napoleão é o único cônsul, ou seja, o poder todo está concentrado nas mãos dele. Agora, Napoleão é um imperador burguês, ou seja, sem nenhum traço de nobreza. Era um sinal de que a revolução para esses grandes burgueses deu certo. Essa ligação que a França tinha com o feudalismo agora está cessada, porque Napoleão deu uma nova identidade para a França, uma identidade burguesa. Napoleão achou que poderia construir um império que ultrapassasse a França, e uma grande inimiga local era a Inglaterra. Tanto que Napoleão vai enfrentar a Inglaterra em 1805, na Batalha de Trafalgar. Napoleão foi derrotado pelos ingleses e teve que assumir a responsabilidade dessa culpa. A marinha inglesa realmente era uma coisa espetacular. Napoleão não conseguiu segurar a força dessa marinha inglesa e acabou perecendo diante deles. Mas uma coisa Napoleão percebeu: nós precisamos neutralizar a Inglaterra. E uma maneira deles neutralizarem é o chamado bloqueio continental. Napoleão usou todas as nações que ele tinha na palma da mão para fazer essa pressão contra a Inglaterra. Portanto, a Inglaterra, com uma marinha muito ativa, um comércio bem desenvolvido, começou a sofrer as consequências desse bloqueio continental. A Inglaterra, como é uma ilha, ela acabou sendo bloqueada pelo Império Napoleônico e países como Espanha, Bélgica, Holanda, a própria França, a Prússia não puderam comercializar com a Inglaterra, gerando um certo desconforto. Vou colocar para vocês agora o mapa desse bloqueio continental feito por Napoleão. Se liga aí. Em 1806, Napoleão decidiu em restringir o comércio da Europa com a Inglaterra, tentando neutralizar o poderio inglês. O objetivo desse bloqueio era minar as forças econômicas da Inglaterra, impedindo que ela comercializasse com esses países do continente. Mas muitos países não obedeceram a esse bloqueio, porque contrabandeavam mercadorias ou simplesmente comercializavam com os ingleses. Por causa disso, alguns deles acabaram sofrendo consequências, como a invasão francesa. Inclusive, Portugal, quando a família imperial saiu de Portugal e veio para o Rio de Janeiro em 1808, eles estavam fugindo de Napoleão. Por quê? Portugal era dependente do comércio com a Inglaterra. Havia o chamado Tratado de Medway, que fazia com que Portugal vendesse o vinho para a Inglaterra e comprasse os tecidos ingleses. Era um pacto de exclusividade entre ambas nações. Como isso desrespeitava o Império Napoleônico, dada
a decisão de Napoleão em coibir qualquer tipo de comércio com a Inglaterra, Portugal passou a ser um vilão. E, sendo assim, Portugal é invadido pelo Império Napoleônico, obrigando que toda a corte viesse para o Rio de Janeiro. E aí Rio de Janeiro vai se tornar a capital de Portugal. Outro país que desobedeceu também foi a Rússia. Napoleão invadiu com 600 mil homens, mas a Rússia, no auge do inverno, praticou a técnica da terra arrasada. Quer dizer, Napoleão avançava com suas tropas e os russos iam queimando as cidades, poluindo os rios, fazendo com que cada etapa que Napoleão superava, os russos estavam ali para tentar minar. Ou seja, fica um atirador ali, matam os 3, ali o rio contaminado mata mais uns 5, lá na frente outros morrem de fome, outros morrem de sede, e o exército de 600 mil homens acabou sendo reduzido. Imagina, gente, um exército de 600 mil homens voltar apenas com 40 mil homens. É muito complicado. Foi uma das maiores derrotas de Napoleão. Perdeu muitos homens e ficou com a sua moral bem baixa. Meus amigos, nessa época não tinha perdão não. Napoleão acabou sendo preso por conta de todas as suas derrotas e todos os problemas de sua política. Foi isolado na prisão da Ilha de Elba até 1815. E Luís VIII, irmão de Luís XVI, assume o trono da França. Olha a reviravolta. Pronto, meus amigos. A monarquia absolutista, aquilo lá do antigo regime, volta a ser restaurado na França. Mas eles não contavam com a fuga de Napoleão da Ilha de Elba. Para encerrar nosso vídeo, vale lembrar que após a morte de Napoleão em 1815, na ilha de Santa Helena, uma nova dinâmica política vigorou sobre a França. Após a perda da Batalha de Waterloo por Napoleão, toda aquela ideia da França napoleônica, que vigorava através de um imperador Napoleão, a liderança centralizada, rendeu algumas mudanças. Por exemplo, o Congresso de Viena, em 1815, logo após a morte de Napoleão, foi uma reunião que decidia pelos rumos da Europa. Quer dizer, uma nova perspectiva voltada para o quê? Para o antigo regime. Esse diretório de Napoleão, ele incitou um movimento por volta desse antigo regime. Países como Prússia, Áustria, Rússia pressionavam para que isso acontecesse, porque era vantagem, porque seus governos se desenvolveu a partir dessa monarquia. Olha os cachorros, estão brigando. Assim surge a Santa Aliança, uma aliança entre os países que viviam na monarquia e tentavam se agrupar num sistema que eles pudessem ter uma autodefesa. Ou seja, essa Santa Aliança unia os principais países europeus que ainda vigoravam com o antigo regime, com aquela monarquia centralizada absolutista. Não podemos deixar de lembrar que a Santa Aliança tinha um objetivo principal: exterminar qualquer tipo de resquício da Revolução Francesa e evitar que a Revolução Liberal se espalhasse pela Europa. Não vai ter muito efeito não, porque a tendência liberal depois ela vai se tornar uma necessidade para esses países, para que as suas elites pudessem se desenvolver. Então, a gente encerra nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique atento para os próximos vídeos que eu vou lançar, hein? Um abração. Não esquece de ativar o sininho e de se inscrever na página. Valeu? Um abraço. Tchau.